E olha só, o Brasil consome 50% a mais de açúcar que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde e quase o dobro da quantidade recomendada de sal, que colabora para o aumento de doenças. O repórter Leonardo Barreto foi às ruas saber se os aracajuanos estão se alimentando bem. Acompanhe. Quando o dia amanhece, a gente logo senta à mesa ou dá uma paradinha na lanchonete mais próxima para fazer a primeira refeição do dia. Mas será que você está se alimentando corretamente? Muita gente coloca uma fruta no café da manhã, mas uma parcela enorme da população exagera no carboidrato. Eu quero saber o que é que você está comendo no café da manhã. Vamos saber. Eu gosto mesmo de comer assim uma macaxeira, né? Eu gosto de comer um cuscuz, né? Tomar um leite, entendeu? Tomar um suco, entendeu? Para que a gente se alimente bem legal também pela manhã, entendeu? Biscoito, café com leite. A senhora sabe qual é a quantidade de açúcar permitida para o consumo do ser humano por dia? Não sei não. De manhã eu costumo comer pão com suco, de vez em quando tomo um cafezinho. Só mais o básico mesmo, todo mundo come de manhã. O pão está sempre presente, então? Com certeza. O senhor sabe qual a quantidade de açúcar permitida para consumo diariamente do ser humano? Mas eu sei que tem muito açúcar. Eu só não tomo refrigerante direto, porque tem muito açúcar. O senhor acha que extrapola no açúcar? Não. Não, porque eu não ando tomando muito café direto, nem comendo muito doce. O que a senhora come no café da manhã? Geralmente é o quê? Carboidrato, né? Assim, o pão simples, né? Um mamão, eu gosto de um mamão, uma banana pela manhã, uma maçã, mas sempre como um carboidrato também. A senhora acha que se alimenta bem? Procuro, né? Assim, a gente tem que ter uma variedade, tanto de frutas, né? Como para poder ter energia também tem que ter um pouquinho de massa, né? Comer a massa. Pois é, pensando nessa alimentação, tramita no Senado um projeto que fixa limites máximos de gorduras, açúcares e sódio contidos nesses produtos. A matéria aguarda recebimento de emendas na Comissão de Assuntos Sociais. E sobre esse assunto, conversamos agora com a nutricionista Leici Lima. Bom dia, seja bem-vinda ao Sergipe no Ar. Obrigada, muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E vamos falar sobre esse assunto muito importante, que é a alimentação. A gente sabe aí que 50%, nós consumimos 50% a mais de açúcar e também do sal do que é necessário. E isso está lá, escondidinho nos alimentos diários. Qual é a quantidade hoje nesses alimentos? Então, o que a gente observa é que o projeto é, na verdade, para tentar deixar isso bem à mostra nos rótulos, né? Eu acho isso muito importante, porque tem a dosagem adequada, que pela OMS seria uma média de 20 gramas, né? Durante o dia de açúcar, por exemplo. Mas, assim, o açúcar já está contido naturalmente nos alimentos, né? Então, assim, o que preocupa, na verdade, é que a indústria está incluindo muito além do que é essa dosagem, né? E a população acaba, no final das contas, consumindo uma quantidade muito além do que a OMS recomenda. Muito mais do que 50%. Muito mais do que 50% da dosagem. Isso está lá nos rótulos, não é? Isso mostra nos ingredientes e na tabela nutricional. Só que, infelizmente, a população não tem o hábito de verificar, né? E também aqueles nomes pequenininhos, né? E lá na tabela nutricional acaba que não chama muito a atenção da população. Então, assim como no passado foi feito com o sal, né? E aos pouquinhos a gente foi tendo o hábito de ir reduzindo, né? Acredita-se que vai ser possível fazer com os açúcares e com as gorduras também. Então é uma medida interessante forçar que essas empresas, as indústrias, reduzam mesmo essa quantidade, ajuda as pessoas, né? Eu acredito que pode ajudar, sim, né? Eu acho que a população, na verdade, precisa ter um pouco mais de cautela com esse excesso de alimento industrializado, né? É importante que eles tenham essa consciência, né, de utilizar os alimentos mais in natura. Mas é natural que as pessoas procurem, né, utilizar esses alimentos por uma questão de praticidade, de correria do dia a dia e tal. Mas ficar atento ao que você está consumindo, eu acho que isso é muito importante. E aí, esse consumo exagerado, esses produtos, né, de muita gordura, muito açúcar, muito sal, tudo muito na alimentação, leva e aí, a doenças conhecidas já como hipertensão, obesidade.
né? Diabetes, são um trio aí, é um trio que leva a isso tudo, então é preciso ficar atento mesmo para não acarretar nessas doenças? Exatamente, porque assim, já tem muitas vezes uma predisposição genética, né, e tal. Então, com os hábitos alimentares, né, a gente pode agravar isso ou não, porque eu costumo dizer que genética não é destino. Então, se você tiver bons hábitos alimentares, você pode muitas vezes, né, se sair bem em relação a essas doenças, né, e ter muito cuidado, principalmente com a obesidade, porque ela é uma patologia que ela acaba desencadeando outras doenças, inclusive as doenças não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, a esteatose hepática, que é muito comum na população também, então a gente precisa ter cautela. E esse excesso de gorduras e açúcares traz consigo esse risco muito grande da obesidade. Então vamos deixar claro para quem está nos assistindo, nos acompanhando, fazer esse alerta mesmo, esses alimentos. Onde é que está essa maior quantidade? Quais são os produtos os mais temíveis, né? Eu acho que, assim, essa questão dos biscoitos, né? Essa questão desses produtos prontos, né? Eu vejo muito isso, né? E a indústria, ela, infelizmente, ela engana muito a população. Tipo assim, tem muitos alimentos com nome fit, né? Que, na verdade, não é fit, né? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela e ter muito esse hábito de verificar. Mas, assim, eu costumo dizer que a gente tem que ter o hábito de descascar mais e desembrulhar menos, porque aí a gente não erra, né? Porque se a gente for em busca daquilo que vende ali na feira, a gente nunca vai errar, porque Papai do Céu não erra, né? Vamos combinar, né? Ele já manda tudo prontinho pra gente consumir. Aí a gente gosta de enfeitar, de buscar esses alimentos industrializados. Isso acaba, muitas vezes, você caindo ali no conto do vigário, como diz a história, né? Às vezes aquela alimentação mais facilitada, né? Exatamente. E isso é interessante que muitos nutricionistas falam mesmo, desembrulhar menos e descascar mais, desembrulhar aqueles enlatados, tudo que está no pacote. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com essas comidas que chegam prontas, esses condimentos, essas coisas de temperos e tal. Então isso acaba realmente trazendo consigo corantes, conservantes, coisas que no final das contas acabam não só com a saúde, mas com o paladar, eu costumo dizer, até dos próprios alimentos, fazendo com que as pessoas cada vez mais busquem os alimentos mais açucarados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com comida para criança também. Eu vejo que tem muita coisa que o paladar das pessoas, elas são muito adocicadas justamente por esse consumo exacerbado desses alimentos. Pode começar ainda na infância, então. Exatamente, é muito importante que as mamães tenham essa cautela, né? Eu vejo muitas vezes mães comentário que, tipo, fazem mingau pro filho e bota açúcar. Pra quê? Seu filho não conhece isso, né? Colocar refrigerante na mamadeira. A nutricionista fica pra morrer, né? Então, assim, a gente tem que ter muito essa consciência. Não faça errado para quem pode começar certo, sabe? Ele não conhece, ele não tem esse hábito de consumir. Então, é muito importante que a gente procure a ajuda dos profissionais, né? Tem muitos nutricionistas que têm especialidade nessa área da nutrição infantil. Não é a minha área, mas é uma área que eu tenho muita admiração, porque eu acho que é isso. Se você começar a ensinar o certo, né? Esse futuro paciente, esse futuro adulto, com certeza não vai ter hábitos ruins. E é prevenção, né? Alimentação é prevenção de várias doenças também. Com certeza. Eu costumo dizer assim que é muito linda essa questão da nutrição, porque você trata e previne doenças através do alimento. Então, assim, é algo que a população precisa realmente ficar mais atenta. Eu percebo, assim, não sei se é porque é o meu público que me procura, mas eu percebo que a população tem buscado se conscientizar muito mais, entendeu? Muito além do que a estética realmente pode mostrar. Eu acho que as pessoas cuidando de dentro para fora, né, elas estão tendo uma consciência maior, estão sentindo os benefícios, né, inclusive na estética. E a gente vê aí nas nossas entrevistas, né, as pessoas comendo um carboidrato que seja realmente uma raiz ou... É interessante, como é que seria o café da manhã? A alimentação da manhã é a mais importante? Eu costumo dizer que toda alimentação ela é importante, toda refeição. É importante que a gente pare e pense no que a gente está consumindo. Mas assim, como uma nordestina nata, né?
Eu percebo assim que o nosso público, ele erra muito quando ele esquece das proteínas, né? E, infelizmente, assim, a proteína é importante para cabelo, para unha, para funções vitais do nosso organismo, para manutenção da massa magra e principalmente para saciedade. Então, o que é que eu vejo? As pessoas lembram muito das frutas, ótimo. Lembram do carboidrato que dá energia, ótimo. Mas esquece da proteína. Aí acorda de manhã, você vê que o que a população falou ali, pão, suco, cuscuz, mas ninguém fala ovo, né? Fala ali do queijo, do leite, do iogurte, né? Do frango. Por que não? Né? A gente tem muito esse preconceito. Eu percebo isso. Frango no café da manhã? Sim, porque ela vai te ajudar na saciedade. Ela vai fazer com que você, de repente, consuma de maneira um pouco mais controlada essa quantidade de carboidrato e te dê mais saciedade até você ficar bem para a próxima refeição. Então, acaba que a população come um monte de carboidrato. Acaba que vira açúcar no corpo, mas assim, ele é importante. Sim. Né? Mas assim, essa quantidade exagerada faz com que também a pessoa acabe ganhando peso, porque fica só ali gerando energia e o que o corpo não utiliza como energia, ele vai virar tecido adiposo. Então é importante a gente equilibrar e não esquecer das gorduras, né? Que também ficou muito essa coisa, chega, diminui gordura e as pessoas estão esquecendo que as gorduras são importantes para a absorção de vitaminas A, D, K, E. Mas quais são essas gorduras? Gorduras boas, na verdade, né? As castanhas, as oleaginosas. Né? É importante também a gente conscientizar, por exemplo, o ovo. Eu costumo dizer que ele é um alimento completo, ele tem uma excelente fonte de gordura, tem uma excelente fonte de proteína, ele ajuda muito na saciedade. Eu lancho ovo cozido, tá? Ó, que coisa boa, tá vendo? Trouxe já, faço o cafezinho da manhã, já preparo o lanche, algumas frutinhas, mas sempre tá lá o ovo e realmente sacia. Sacia bastante. Então, assim, você acaba não indo com tanta sede ao pote, digamos assim, para a próxima refeição. Então, você vai alimentado, você consegue, se você não juntar a fome com a vontade de comer, né, eu costumo dizer, é muito mais fácil você ser consciente e fazer uma boa escolha, tipo, pensar no que você realmente vai colocar no prato, né, e aquela coisa clichê, que eu tenho certeza que tem muita gente, nutricionista, lá vem ela com essa coisa de legumes e verduras, mas é importante. É onde a gente tem, assim, realmente... Descascou. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Aquela coisa que você só precisa lavar ali e comer é muito melhor. Muito mais saudável. Muito mais saudável, E até mesmo as especiarias de casa, né? Você pode fazer uma hortinha dentro de casa para evitar os condimentos, para fazer aquele tempero. Tem tanto tempero bom, manjericão, um coentro, que você pode estar colocando e dá um sabor super agradável. E assim, tem a probabilidade de fazer daquele alimento um alimento novo todos os dias. Porque também eu costumo ver que a população usa sempre os mesmos temperos, né? E aí a comida fica sempre com aquele mesmo gosto. Então vai mudando. Hoje a gente tem folha de louro, tem manjericão, tem agrião, tem alecrim, né? Tem um monte de coisa que você pode estar colocando. Tem a pimenta do reino, né? Tem a cúrcuma, que é o açafrão da terra, que também é muito interessante. Então você pode ir utilizando vários tipos de temperinhos para dar um gostinho, uma carinha diferente ali para a comida. Nós estamos aqui conversando com a nutricionista Leice Lima, falando exatamente sobre essa ideia, essa proposta que está tramitando no Senado de reduzir as gorduras, né, dos alimentos, obrigar, porque já que a população já está aí, né, não contribuindo muito, né, muitas doenças aí acometidas pela população, infelizmente, mas é preciso cada um fazer a sua parte. Enquanto esse projeto não tramita, é melhor evitar os desembalados e comer mesmo os descascados. Eu vou bater nessa tecla porque é interessante. É fácil. Descascou, tá tudo certo. Tá tudo certo, com certeza. E assim, eu vejo que também a indústria vai precisar se adequar ao que a população, na verdade, está se interessando. Eu acho que, na verdade, aí tem um joguinho também de interesse. Sim. Porque a população que está em busca da alimentação saudável está crescendo. Então, se a indústria ela não se adequar, ela vai dançar, porque a população está tendo essa consciência. Hoje em dia, com as mídias sociais, com a televisão batendo em cima disso aí, as pessoas estão ficando mais atentas a isso e, tipo, eu não vou consumir esse alimento. Então, a indústria, para se adequar, ela está começando a incluir já algumas coisas ou algumas opções mais saudáveis para que ela não fuja do mercado. Então, eu acredito que tem muito um jogo de interesse de ambos aí. Tanto para a população leiga, que não tem acesso à informação, automaticamente já incluindo isso, então é bom.
sem sombra de dúvidas, mas para a indústria continuar no mercado, porque a população saudável está vindo com tudo aí, Com viu? tudo. E também é importante lembrar, alimentação junto com atividade física. Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que o nosso DNA, né, ele vem recebendo informações desde lá da época das cavernas, e para a gente comer, a gente precisava se exercitar, porque a gente tinha que ir em busca do próprio alimento, né? Então, é o que eu falo para os meus pacientes no meu consultório. Nós não estamos preparados para o sedentarismo. Então, o sedentarismo é que vem fazendo com que as pessoas comecem a ganhar peso de uma maneira descontrolada, né? Então, é importante, muito importante a gente se exercitar. Cada dia que passa, a gente vai ficando mais tempo sentado, trabalhando assim, ali só de frente para o computador, né? Carro, elevador. Então, se a gente começar a ficar atento também, não apenas à atividade física, mas uma maneira de você começar a se movimentar. Independente do que seja, movimente-se. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora. A gente sabe que é comum, né? Todo mundo sabe que tem que comer bem, tem que fazer atividade física, mas a gente tem que explicar cada coisa sempre, né? A gente tem que bater na palma. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês pelo convite.